Olá, seja muito bem-vindo a mais um Diga Doutor. Hoje falamos de um tema sobre o qual temos recebido muitos pedidos. Falamos de vertigens. A vertigem não é uma doença, mas sim um sintoma, cujo tratamento é imprescindível para restabelecer a qualidade de vida do paciente. Para nos ajudar hoje a perceber como pode ser tratada, vamos receber o especialista em otorrinolaringologia, professor Lionel Luís. Bem-vindo. Como eu costumo dizer sempre, começamos pelo princípio. O que é isto de vertigem? Exatamente, o que é? E é imenso, não é? É um sintoma extraordinariamente frequente. A maior parte das pessoas vão sentir este sintoma ao longo da vida, às vezes até por brincadeira, logo desde muito novos. Os miúdos gostam de andar à roda sobre si próprios, não é? Para quê? Para depois terem aquela sensação que todos nós conhecemos, que parece que o mundo continua a girar, muito embora estejamos parados. E, obviamente nos desequilibramos, até podemos cair no jardim e achamos graça, porque sabemos o que é que despoltou este sintoma. Mais tarde, voltamos a sentir este mesmo sintoma. Olhe, por exemplo, na faculdade, não é? Quando chegamos à faculdade e bebemos um bocadinho mais, e aí continuamos a achar alguma graça, podemos ficar um bocadinho mal dispostos, mas achamos alguma graça porque sabemos o que é que despoltou. Mais tarde, se efetivamente temos este tipo de sintoma, mas de forma espontânea, não sabemos porquê, ficamos muito, muito assustados. Porque temos uma sensação de morte iminente e é aquilo que muitas das vezes os doentes sentem, não é? À meia da noite sentem o mundo andar à roda e pensam, é hoje o último dia da minha vida. Felizmente não é assim, mas é um sintoma extraordinariamente frequente, volto a dizer, e que pode ser extraordinariamente debilitante. É isso que eu ia dizer, é extremamente incapacitante. É. E o que acontece é que as pessoas muitas vezes têm muitos conceitos enraizados de forma errada, os chamados mitos, e é por aí que eu também quero começar. Queria que nos ajudasses a perceber qual é a diferença, ou a tentar enquadrar em caixinhas, em diagnósticos, o que é a tontura, o que é a vertigem, quais são as diferenças. A vertigem será então um tipo de tontura? Muito bem. A vertigem, de uma forma simplista, é a ilusão de movimento. Portanto, se eu estiver parado e sentir que o mundo está a andar à roda, não é? É uma vertigem. A tontura é mais uma desorientação espacial. Eu não sei muito bem onde estou, desequilibro-me, seguro aqui a mesa, mas não tenho ilusão de movimento. Não parece que nada está a andar que não seja normal. Por exemplo, é comum nós estarmos num barco, se estivermos nesse barco durante uma semana, quando saímos podemos sentir, não é, as ondas, a mesma coisa no avião, não é? Depois de um voo longo podemos estar muito bem, Isso de repente... é uma tontura, então? Aí, como é a ilusão de movimento, é uma vertigem. E se eu subir a um prédio muito alto? Se nós sentirmos, isso é outro tipo de vertigem, isso é outra coisa. Se eu estiver num ponto alto e tiver medo no fundo das alturas, isso pode acontecer desde crianças até adultos, não é? Aí é uma vertigem também, mas tem um significado diferente. Há uma ilusão de movimento, eu sinto que estou a cair, não é? E, portanto, tenho a tal ilusão de movimento, mas há uma razão, se quisermos, psiquiátrica por trás, não é? Não há uma doença nem no ouvido, nem no cérebro. Exatamente. O que nós temos é ali um momento de ansiedade, há uma conversão e há, normalmente, um receio muito grande das alturas. Não é? E os tempos? Eu sei que, habitualmente, as vertigens, aquelas que são as mais frequentes e, felizmente, também são as mais benignas, duram cerca de minutos, ou são muito rápidas. Há vertigens benignas com uma duração muito, muito rápida, que pode ser de segundos, não é? Pode ser de minutos, de facto, pode ser de horas. E quanto maior for o estímulo, é a mesma coisa que andarmos de barco em mar alto ou estarmos, se enjoamos, a andar de carro, não é? Quando não somos nós a conduzir. Quanto mais duradouro for o estímulo, quanto mais duradoura, no caso, for a ilusão de movimento, mais nauseados nós vamos ficar e podemos mesmo vomitar. E este é muitas das vezes o sintoma que é mais gravoso, que as pessoas mais se queixam. As pessoas não se queixam tanto, às vezes, da ilusão de movimento, queixam-se bastante das náuseas e dos vómitos associados. E é de tal forma assim que, nomeadamente na medicina tradicional chinesa, associam a vertigem ao fígado. Portanto, a um distúrbio de fígado e não propriamente a um distúrbio do sistema nervoso central ou do ouvido. Porque, de facto, a náusea e os vómitos é aquilo que os doentes mais se queixam, não é?
Daí que vão ao hospital sim. e fazem uma medicação para parar os vómitos e dizem que Claro. fica logo muito melhor. Sim. Não é? Sim, eu sei pela minha passagem também pelos serviços do otorrino que muitas vezes também no tratamento da vertigem aguda se podem prescrever ansiolíticos pelo que eu também pelo que nós dissemos. Podem, obviamente. E também para deixar a pessoa podem, mais tranquila exatamente. também. Nós fazíamos fazer esta declaração aqui, não parece, não é? mas tu passaste por lá enquanto aluno, Sim. não é? E eu já lá estava com mais uns cabelinhos brancos. Mas pronto, é verdade, é verdade. Por vezes utilizamos medicação antidepressiva, ansiolítica, utilizamos muito antiepilépticos, anticonvulsivantes. Portanto, há um sem número de medicamentos que atuam no sistema nervoso central e que nós utilizamos exatamente para tratar e para prevenir este tipo de situações. Já agora, para as pessoas terem noção que lá em casa, como começámos o programa e dissemos que a vertigem pode ser um sintoma, pode não ser necessariamente uma doença, e pode estar associado a vários tipos de doenças, nomeadamente as neurológicas. Exatamente. Uma cefaleia intensa, uma enxaqueca com ou sem aura, pode explotar a tal vertigem, ou até, em casos mais graves, um AVC. Exatamente. Ou então, um acidente isquémico transitório também, o AIT, Também, não é? o AIT. De tal forma, quando falas na enxaqueca, a enxaqueca é reconhecida hoje como uma das principais causas de vertigem. E a vertigem pode até ser uma aura da enxaqueca também. De facto, já há muitos anos, desde os anos 60, que se identificava a enxaqueca como uma das principais causas de vertigem na criança, quando hoje em dia percebemos que no adulto acontece exatamente a mesma coisa. Portanto, a enxaqueca, às vezes até sem cefaleia, é uma das principais causas de vertigem no adulto, tal como é na criança. E, portanto, a medicação que nós fazemos é uma medicação muito semelhante àquela que se faz para a enxaqueca, que as pessoas associam a enxaqueca e a dor de cabeça. Bem, a enxaqueca não é dor de cabeça. A maior parte das vezes tem esse sintoma, Exatamente. que é a dor de cabeça, não é? Da minha experiência como médico de família e nos cuidados primários de saúde, e como também sabes, nós somos o grande primeiro crivo de todas estas pessoas, ou na consulta ou na urgência. As pessoas não recorrem logo necessariamente a um otorrino. De facto, o que nós sentimos muitas vezes é que as pessoas têm o tal sintoma incapacitante, têm um mundo de diagnóstico à sua disposição e hoje em dia, e já vamos lá parar, temos ferramentas mais apuradas, a tecnologia aliada à medicina de facto é espantosa e pode nos ajudar bastante, mas muitas vezes as pessoas que fazem tudo e veem no seu diagnóstico a famosa vertigem paroxística benigna, posicional paroxística benigna, para a qual não há um tratamento farmacológico específico, digamos assim, mas aí contam mais, e é isso que eu vou-te pedir para explicares, os famosos cristais que se soltam ou saem de um sítio onde deveriam estar e vão parar a uns canais semicirculares e causam a tal vertigem. E para essa vertigem o tratamento melhor é uma famosa manobra, há várias, mas a famosa manobra da Apple. Eu queria que falasse sobre a vertigem paroxística benigna um bocadinho. Então vamos lá ver. Uma das grandes funções do ouvido é ouvir, isso torna-se claro. E nós temos um ouvido de cada lado, não é? Uma cóclea, um caracol, que ouve. No entanto, depois temos 5 ouvidos de cada lado, portanto temos 10 ouvidos no total, que têm uma função nobre, que é sentir os movimentos da cabeça. Propriocepção, Pronto. equilíbrio. Sentem exatamente onde é que a cabeça está e que movimentos é que faz. E há 2 de cada lado que estão feitos para detectar a gravidade. Se a intenção é detectar a gravidade, temos aqui uma imagem aí já temos uma imagem de um canal. Ora, este é um dos órgãos, não é? Portanto, dos tais 5 que temos de cada lado, este é um deles. E então, para sentirmos a gravidade, nós precisamos sentir pesos. É exatamente com pesos que nós pegamos uma coisa com peso e detectamos a gravidade, porque cai. Bom, nós precisamos então de ter pesos dentro do ouvido, para que o ouvido seja capaz de detectar a gravidade. E esses pesos são efetivamente uns cristalzinhos, parecem diamantezinhos, mas microscópicos. Otolitos. Exatamente, muito, muito pequeninos, que dão peso a uma estrutura e fazem com que o ouvido consiga, no fundo, sentir o movimento desses cristais. Esses cristais estão incluídos dentro de uma gelatina, não é? Portanto, é como imaginar uma gelatina que tem bocadinhos de fruta lá dentro. Bom, se esses cristais conseguem sair para fora dessa gelatina, podem depois entrar dentro daqueles canais. Se entrarem para dentro daqueles canais, aqueles canais que normalmente não detectam a gravidade, porque não têm pesos lá dentro, vão passar a detectar a gravidade, porque esses pesos vão poder movimentar-se. Imaginemos, temos aqui uma garrafa, não é? Com cerveja, e imaginem que aqui dentro tínhamos um berlinde, não é? Se nós pusermos um berlinde lá dentro, ao fazermos isto, o berlinde vai deslocar-se. E ao voltarmos a fazer o outro movimento, o berlinde vai voltar novamente a deslocar-se por ação da gravidade. Ora,
Os canais semicirculares normalmente não têm pesos lá dentro, só têm um líquido, que é um líquido que se comporta como um gel. Como se fosse e, uma portanto, linfa, uma seiva. exatamente. Estamos a ver agora a imagem também. Exatamente. Permite Portanto, às pessoas terem imagina, noção. se tiver uma partícula aqui dentro, ela vai se movimentar. E, portanto, no fundo, aquilo que vai acontecer é a mesma coisa que acontece quando encravamos uma tecla no computador. Nós queremos pôr a letra P, mas se deixarmos lá o dedo, fazemos P. Aqui é a mesma coisa. Eu vou-me deitar para trás, mas como a partículazinha, tal peso, vai andar também para trás, vai-nos dar a ilusão que eu não me deitei para trás, mas sim que me deitei e voltei a deitar, e deitei, até que a partícula para. Portanto, é um erro que é um erro mecânico. Há uma alteração mecânica no ouvido. Se temos uma partícula dentro do ouvido que está fora do sítio, o melhor tratamento é efetivamente identificar onde é que está, e tentar perceber qual é o caminho que temos que fazer e daí voltar. as diferentes técnicas, as diferentes manobras. Se a partícula está aqui, eu quero que ela vá para o sítio correto, que é cá à frente, o caminho é este. Mas se ela estiver aqui, o caminho já vai ter que ser diferente. Ou seja, no fundo, o que se pretende com o nosso diagnóstico é para já perceber se há ou não há os tais cristais deslocados, se estão deslocados, onde estão, e assim conseguimos programar, quase por um GPS, qual é que é o movimento que nós temos que fazer com a cabeça de forma a que estas partículas caiam no lugar. Então, já agora vamos aproveitar que estamos aqui nesta onda para, então, chamarmos um ajudante que temos hoje e para nos explicar aqui estas coisas. Vou Muito chamar, bem. então, o nosso ajudante de hoje, o Sr. Quaresma. Muito obrigado por ter vindo. Sr. Quaresma. Então, gostava que o Dr. Lionel. Exatamente. Então, explicar. Temos Então, aqui? como é que nós fazemos estes diagnósticos? Temos várias possibilidades, mas há aqui um elemento essencial. Não é fácil nós vermos o ouvido. O ouvido está dentro da cabeça, dentro do osso, e, portanto, nós não temos capacidade de olhar para dentro do ouvido interno e saber o que lá se passa. O que nós vamos fazer vai ser vermos o movimento dos olhos, os olhos. E então, é muito normal neste tipo de consultas, estes, aliás, foi por isso que os trouxe, são dois equipamentos em que nós participámos no desenvolvimento, este com a Universidade de Munique e este com o técnico. Portanto, duas coisas, uma muito portuguesa, uma um bocadinho mais europeia, mas que nos permite exatamente avaliar o ouvido vendo, ora, o olhinho bem aberto, vendo o movimento dos olhos. Vamos ter que aqui procurar o olhinho um bocadinho melhor. Já está. Portanto, com este tipo de equipamento, nós conseguimos perceber que movimentos é que ocorrem nos olhos quando nós mexemos a cabeça, como vocês estão a ver, para baixo ou para cima. Podemos fazer depois um registro. Eu vou tentar aqui, em direto, fazer o registro exatamente dos movimentos que estão a acontecer, não é? Provocar alguns impulsos, nomeadamente movimentos mais rápidos, mais curtos, e, portanto, com base na análise desses movimentos e das respostas que nós temos, assim poderemos dizer, olha, este senhor está a ter o tal AVC, ou não, este senhor está a ter uma vertigem que tem origem no ouvido, neste órgão, naquele órgão, ou isto é uma enxaqueca, ou isto é tal VPPB dos cristais. Portanto, isto é um auxiliar diagnóstico na consulta de vertigem. Isto é, exatamente, isto, e principalmente estes óculos que aqui estão, podemos até mudar, são, no fundo, o nosso estetoscópio, se tu quiseres, não é? Muitas das vezes, vamos aqui ligar, muitas das vezes, ora, cá está, fica bonito, não é? Bonito. Muitas das vezes os doentes chegam-nos à consulta e nós vemos-los com este tipo de equipamentos e perguntam-nos, então, mas o que me esteve a fazer foi um tratamento, com isto sabe se eu tenho ou não tenho alguma patologia? Bom, isto serve-nos exatamente como o estetoscópio para o clínico geral, para o internista, para o pneumologista. O estetoscópio não vai diagnosticar tudo. Se calhar, em algumas situações, vamos precisar de um raio-x tórax, de uma TAC, de uma ressonância, de provas de função respiratória. Aqui é exatamente a mesma coisa. Com isto, nós, no fundo, auscultamos os nossos ouvidos, em termos de equilíbrio, e depois há algumas situações em que vamos ter que fazer exames um bocadinho mais complexos, nomeadamente até as próprias ressonâncias, não é? Há tumores que podem causar este tipo de vertigens também, bastante, não é? Já vamos voltar a essa esse parte tema. do diagnóstico. Muito obrigado, Sr. Quaresma. Muito obrigado. Obrigado. Já vamos continuar a conversar. Entretanto, vamos conhecer a história da Elizabeth, que sofre de vertigens há vários anos. Vamos ver.